Hoje o sol parecia diferente. Entrava pela janela do meu quarto com uma luz morna, dessas que aquecem o rosto devagar, como se pedisse permissão para começar o dia. Abri os olhos e, por um instante, fiquei ali, olhando o teto e ouvindo o som da cidade despertando. Buzinas distantes, um vendedor de pão na rua e o latido feliz de Chico no quintal. Era uma terça-feira, mas parecia mais pesada que as outras. Fazia 2 dias que eu e as meninas mal nos falávamos. Não era uma briga grande, dessas de gritar e bater porta, mas era daquelas que doem, porque vem do silêncio. Camila não respondia minhas mensagens. Valeria fingia que estava sempre ocupada, e até Renata andava mais quieta, como se tivesse medo de escolher um lado. Sentei na cama, abracei meu travesseiro e suspirei. Será que eu devia ter falado diferente? Pensei. Tudo começou por uma besteira. Um comentário na aula de biologia, uma piada fora de hora, e de repente Camila se ofendeu. Eu tentei explicar, mas Valeria entrou no meio, defendendo ela, e eu acabei falando mais do que devia. Agora, o grupo que antes ria até chorar estava em silêncio. Chico apareceu na porta, balançando o rabo, com aquele olhar de "Levanta, humana, o mundo te espera." "Bom dia, meu pequeno terapeuta", murmurei, coçando sua cabeça. "Acho que hoje a gente tem muito o que resolver." No espelho, vi meu reflexo, cabelo bagunçado, olhos ainda inchados de tanto pensar. Coloquei a mão no peito e respirei fundo. "Vai ficar tudo bem", disse para mim mesma, como se fosse um mantra. Na cozinha, o cheiro de café e pão fresco me recebeu. Mamá estava de avental, mexendo algo na frigideira. "Buenos dias, mi amor", disse ela, com aquele tom calmo que sempre parecia saber de tudo. "Dormiu bem?" "Mais ou menos." Sentei à mesa. "Sabe quando a cabeça não para?" "Sei." Ela serviu uma caneca de leite quente e me olhou com ternura. "É por causa das meninas?" Assenti. Helena Rivera tinha um radar especial para saber quando eu estava fingindo que estava tudo bem. "Foi bobeira, mamá. Mas agora parece tão grande. Eu odeio ficar brigada com elas." "As amizades, Ija, são como o mar. Às vezes as ondas se afastam, mas sempre voltam." "E se não voltarem?" Ela sorriu. "Então é porque precisavam aprender a voltar diferentes." Fiquei olhando o vapor subir da caneca. Talvez ela tivesse razão. Talvez o que a gente precisasse era de tempo. Mas o problema é que o tempo também machuca quando a gente não sabe o que o outro está pensando. Papai apareceu na sala, arrumando o nó da gravata. "Bom dia, meninas." Deu um beijo na cabeça da mamá e depois em mim. "Que cara é essa, Ximena?" "Nada. Coisas da escola." "Ah, então nada grave. Só dramas adolescentes", disse rindo. "Lembre-se, os verdadeiros amigos sempre encontram o caminho de volta." Sorri sem vontade, mas o jeito leve dele me fez sentir um pouco melhor. Quando saí de casa, o ar da manhã estava fresco. O céu da cidade do México tinha um tom dourado, e as ruas ainda cheiravam a chuva da noite anterior. Caminhei com Chico até o portão e o abracei antes de ir. "Cuida da casa, tá? Hoje pode ser um dia importante." O ônibus da escola chegou pontual e sentei perto da janela. Durante o trajeto, fiquei pensando em 1000 formas de falar com Camila e Valeria. Talvez um bilhete, talvez um oi simples. Mas toda vez que imaginava o rosto delas, meu coração apertava. Quando cheguei ao Colégio San Andrés, vi o pátio cheio de alunos, como sempre. As árvores balançavam com o vento e o sino soava alto, chamando para a primeira aula. Caminhei até meu armário, fingindo que procurava um livro, só para observar de longe. Camila estava rindo com outras meninas perto da escada. Ela gesticulava, animada, do jeito que sempre fazia, só que dessa vez, sem mim. Doeu ver isso. Já Valeria passava apressada, com os cadernos apertados contra o peito, evitando meu olhar. E Renata,
sentada num canto do pátio, desenhava no caderno, fingindo que não via o que estava acontecendo. Talvez seja isso, pensei. Talvez a amizade tenha prazo. Mas logo depois, algo dentro de mim respondeu. Ou talvez precise só de coragem. A primeira aula passou arrastada. O professor de matemática falava sobre equações lineares, mas minha cabeça estava em outro lugar. Lembrei dos dias em que ríamos juntas, dos planos de viagem, dos vídeos que Camila fazia e me marcava. Senti falta até das brigas bobas com Valeria sobre quem era mais organizada. Na hora do intervalo, decidi ir até o café El Mirador, ali perto da escola. Era onde a gente sempre se encontrava depois das aulas, e só de pensar naquele lugar, senti um nó na garganta. Peguei um suco e sentei na mesa de sempre, encostando o queixo nas mãos. De repente, ouvi uma voz conhecida. Posso sentar? Levantei os olhos. Era Renata. Ela trazia um sorriso tímido e o olhar preocupado. Claro, respondi. Achei que você ia ficar com as meninas. Ela balançou a cabeça. Não gosto quando vocês estão brigadas. Fica tudo estranho. Eu também não. Suspirei. Sinto falta delas. Então fala com elas, Ximena. Às vezes a gente espera o outro dar o primeiro passo e o tempo passa sem ninguém se mover. Fiquei olhando o copo, pensativa. Tenho medo de piorar as coisas. Você sempre fala que coragem é o que faz a diferença, lembra? Disse ela com um sorrisinho. Então prova isso. Renata sempre sabia o que dizer. Era o tipo de amiga que falava pouco, mas o que dizia fazia sentido. O sinal da próxima aula tocou e voltamos para o colégio juntas. No corredor, cruzamos com Diego. Ele estava com a mochila pendurada de um lado e o cabelo bagunçado, como sempre. Ei, Ximena! Acenou. Tudo bem? Você sumiu. Só uns dias complicados. As meninas? Ele perguntou meio envergonhado. Aham. Ele sorriu de leve. Bom, se serve de consolo, ninguém ri tão alto quanto vocês três juntas. O colégio anda mais silencioso. Ri também. Então quer dizer que a gente fazia barulho demais? Do tipo bom, respondeu com aquele olhar sincero que sempre me desmonta. O professor de artes já nos esperava quando entramos na sala. Era a última aula da manhã e, ironicamente, o tema no quadro era a arte de se conectar. Ele explicou que faríamos um projeto coletivo, um mural que representasse o que a amizade significava para nós. Na hora, senti o coração bater mais rápido. Que tipo de coincidência era aquela? Olhei para Camila e Valeria, sentadas juntas, claro, e senti o estômago revirar. Talvez essa fosse a oportunidade. Talvez fosse o sinal que eu estava esperando. Peguei o pincel, mas minhas mãos tremiam. A professora distribuía tintas e folhas grandes. Trabalhem em grupos, pessoal, disse ela. Quero ver cor, emoção, verdade. Renata me olhou e sorriu discretamente. Vai lá, Xime. Respirei fundo, levantei e caminhei até elas. Cada passo parecia 1 quilômetro. O barulho da sala desapareceu. O som do meu coração ecoava nos ouvidos. Camila, Valeria, posso falar com vocês um segundo? Minha voz saiu mais baixa do que eu queria. As duas se entreolharam. Camila cruzou os braços. Valeria ficou séria. Se for sobre o que aconteceu, começou Valéria. Mas eu a interrompi. Sim. Eu só quero dizer que eu errei. Elas me olharam surpresas. Continuei. Eu falei sem pensar. E se magoei vocês, me desculpem. Senti falta de vocês esses dias. Por alguns segundos, ninguém disse nada. Camila desviou o olhar, mas depois respirou fundo. Eu também exagerei, disse ela. Às vezes eu falo antes de ouvir. Valeria soltou um meio sorriso. Acho que a gente todas errou um pouco. Foi ali, naquele momento, que a professora passou perto e falou. Esse grupo já tem tema pro mural, hein? O poder do perdão. As três rimos. Era como se o peso no peito tivesse se dissolvido de repente. E sem planejar,
Começamos a pintar juntas. No começo, cada uma escolheu uma cor diferente. Eu azul, Camila rosa, Valeria verde. Nossas pinceladas se misturavam, formando algo caótico e bonito. Renata, de longe, observava com um sorriso discreto, como se soubesse que aquilo ia acontecer o tempo todo. Enquanto pintávamos, as lembranças voltavam. As tardes de sol, os segredos, os vídeos no El Mirador, as conversas no parque. Camila fez um coração no canto. Valeria desenhou 3 estrelas. E eu escrevi no centro. As amistades reais não se rompem, solo se pruebam. Quando terminamos, a professora olhou o mural e sorriu emocionada. Lindo. Dá para sentir verdade aqui. Olhei para as meninas. Camila me abraçou primeiro, apertado, do jeito bagunçado dela. Valeria, que nunca foi muito de abraços, acabou entrando também. E ali, entre tintas e risadas, eu senti que o dia finalmente começava a clarear de verdade. Depois do abraço, tudo pareceu mais leve. O som das conversas na sala voltou, as risadas, o cheiro de tinta fresca. A professora passou por nós e disse que o mural ficaria exposto no corredor principal do Colégio San Andrés durante a semana. Camila vibrou. Ai, que vergonha! Todo mundo vai ver. Vergonha nada, respondi sorrindo. Que orgulho, né? Valeria ajustou os óculos e comentou. Bom, pelo menos agora temos uma lembrança de que não dá para fugir das conversas importantes. Nos olhamos e rimos. Aquela era a Valéria clássica, racional até para falar de sentimentos. O sinal tocou anunciando o fim da aula. Quando saímos, o corredor parecia outro, colorido, barulhento, vivo. O tipo de cenário onde as amizades renascem. Enquanto descíamos as escadas, Camila puxou o assunto. Então, o que acham de irmos hoje ao parque? Faz tempo que não levamos o Chico para correr. Sim, respondi empolgada. Ele vai adorar. Valeria olhou para o relógio. Tenho que estudar para a prova de espanhol, mas dá para ir um pouquinho? Camila revirou os olhos. Você sempre fala isso, e no fim fica o dia todo com a gente. Talvez, respondeu Valéria rindo. Mas hoje sem brigas, tá? Prometido, falei, levantando a mão como se jurasse solenemente. Antes de sairmos da escola, Diego apareceu no pátio com o uniforme amassado e a mochila caída num ombro só. Então as 3 voltaram a se falar? Perguntou, com um sorrisinho. Camila respondeu antes que eu dissesse qualquer coisa. Sim, graças à diplomacia da Ximena e à arte de Valeria. E ao meu charme, completei, piscando para ele. Ele riu. Bom, fico feliz. O colégio sem vocês era tipo rádio sem música. O comentário me arrancou um sorriso bobo. Diego sempre tinha essas frases simples que, por algum motivo, me faziam sentir borboletas no estômago. Caminhamos juntos até o portão. Ele seguiu para o treino de futebol, e nós 3 fomos para o ponto de ônibus. O sol de meio-dia refletia nas janelas, e o vento bagunçava o cabelo de Camila, que não parava de falar sobre o novo desafio de dança que queria gravar. Vai ser viral, eu juro, dizia ela empolgada. A gente pode gravar no parque, com o Chico correndo atrás. Camila, você já percebeu que o Chico nunca colabora? Perguntei. Ele sempre aparece no vídeo com a língua de fora ou latindo no microfone. É o charme dele, respondeu. Todo influencer precisa de um cachorro atrapalhado. Valeria balançava a cabeça, rindo. Só não me obriguem a dançar. Relaxa, você pode ser a diretora de fotografia, disse Camila. Toda produção precisa de alguém sério para equilibrar a loucura. Chegamos ao bairro, e o som das buzinas foi trocado pelo canto dos pássaros e o farfalhar das árvores. Minha casa ficava a algumas quadras do parque, e quando Chico me viu chegando, começou a pular e correr em círculos, como se tivesse entendido que era dia de aventura. Olha ele! Gritou Camila. Parece que esperou a gente. Ele sente tudo, respondi, prendendo a coleira. Até as nossas brigas. Ficou tristinho esses dias.
Valeria se abaixou e passou a mão na cabeça dele. Então hoje é dia de reconciliação geral. O parque de Los Girasoles estava lindo. O gramado estava úmido da chuva. O ar cheirava a terra e flores. Algumas crianças brincavam de pipa, e um grupo de senhores fazia tai chi perto das árvores. Caminhamos até a parte alta, onde costumávamos sentar para ver o pôr do sol. Camila estendeu uma canga no chão e tirou da mochila uma caixa de biscoitos. Trouxe cookies. E antes que alguém fale, sim, eles são de chocolate com pedaços gigantes. Eu te amo, disse Valéria, pegando um. Viu? Reconciliação via açúcar. Brinquei. Chico corria solto, perseguindo folhas que o vento arrastava. Em certo momento, ele mergulhou numa poça e voltou todo enlameado. Chico! Gritei. Olha o estado! Camila deu risada. Ele só quer participar da arte. Tá fazendo um mural natural na pelagem. Nos deitamos na grama, olhando para o céu. As nuvens se moviam devagar, como pinceladas sobre um quadro azul. Sabe, começou Valéria. Eu acho que brigar às vezes é importante. Como assim? Perguntei. Faz a gente lembrar o quanto o outro importa. Se fosse qualquer pessoa, a gente não se importaria tanto. Fiquei pensando nisso. Era verdade. A dor só era grande porque o amor também era. Camila pegou o celular e abriu a câmera frontal. Vamos registrar o momento da reconciliação. Nos juntamos, e ela tirou a foto. Nossos rostos próximos, os cabelos bagunçados pelo vento, Chico lambendo minha bochecha. Rimos tanto que a foto saiu tremida. Perfeita, disse ela. As melhores fotos são as que saem tortas. Passamos um bom tempo ali, relembrando histórias antigas. O dia em que nos perdemos no shopping, quando Renata cortou o próprio cabelo achando que seria fácil, ou quando Valeria confundiu o professor de química com um inspetor. Íamos até doer a barriga. De repente, um silêncio confortável se formou. O tipo de silêncio que não precisa ser preenchido. O vento balançava as folhas, e o sol, descendo no horizonte, pintava tudo de laranja. Senti falta disso, confessei. De nós. Camila assentiu. Eu também. Às vezes eu ajo como se não ligasse, mas... Ligo. Valeria olhou para o chão. Eu também fui dura demais. Achei que estava defendendo uma e acabei magoando as duas. Peguei a mão delas. Prometemos que, da próxima vez, vamos conversar antes de deixar o orgulho falar mais alto? Prometido, responderam em coro. Chico latiu como se quisesse participar do pacto. Tá vendo? Até ele concorda, disse Camila. Ficamos ali até o céu começar a mudar de cor. O azul virou violeta, depois lilás, e por fim um rosa quase dourado. As luzes da cidade começaram a acender lá embaixo, e o som distante dos carros lembrava que o dia estava chegando ao fim. No caminho de volta, paramos na sorveteria da esquina. Pedi de morango, Camila de chocolate, Valeria de pistache. Prova, disse ela, oferecendo o copo. Pistache? Isso é cor de brócolis. Reclamei, mas acabei provando. Tá, até que é bom. Viu? Nunca subestime o pistache, respondeu ela rindo. Enquanto caminhávamos, Camila observou. Sabe o que mais gosto na gente? A forma como tudo sempre volta pro riso. Mesmo depois de chorar. É porque a gente se escolhe, respondi. Todos os dias. Ela ficou em silêncio por um momento e depois sorriu. Isso daria uma boa legenda. Quando chegamos em casa, Chico estava exausto, coberto de lama e felicidade. Dei banho nele enquanto as meninas esperavam na varanda. Parece que ele também fez as pazes com o mundo, disse Valéria, enquanto eu secava o pelo dele. Sim. Acho que o dia de hoje foi de recomeços. Falei, olhando para o céu escurecendo. Camila tirou outra foto. Chico enrolado na toalha, eu com espuma no rosto e Valeria rindo ao fundo. Mais uma lembrança para quando a gente brigar de novo, disse brincando. Que tal se não brigarmos por um bom tempo? Respondi. Combinado. Mas sem prometer demais, porque somos intensas demais para isso.
ela respondeu piscando. Nos despedimos na calçada, com abraços longos e promessas de estudar juntas no fim de semana. Quando elas se afastaram, fiquei observando até sumirem na esquina. O vento soprou leve, e por um instante senti que tudo estava exatamente onde devia estar. Chico se deitou aos meus pés, cansado. Hoje foi um bom dia, né, pequeno? Perguntei. Ele só bocejou, como se dissesse, eu te disse. Voltei para dentro, lavei o rosto e sentei na escrivaninha. O diário estava ali, aberto, esperando. Peguei a caneta e olhei para a página em branco. O som da cidade entrava pela janela, misturado ao perfume das flores da mamãe no jardim. Escrevi devagar. Hoje entendi que a amizade é como uma pintura. Às vezes borramos as cores, mas quando voltamos a pintar juntas, o resultado fica ainda mais bonito. Sorri. Fechei o diário e o coração parecia leve, como se tivesse soltado algo que segurava há dias. A noite chegou devagar, como se não quisesse interromper a paz do dia. O céu estava limpo, salpicado de estrelas, e a lua iluminava o quarto com um brilho prateado que desenhava sombras suaves nas paredes. Chico dormia enroscado no tapete, e o som de sua respiração tranquila parecia um lembrete silencioso de que o mundo podia ser simples quando a gente deixava. Depois do banho, vesti meu pijama azul com estampa de nuvens, o mesmo que uso quando quero sentir conforto, e fiquei um tempo olhando pela janela. As luzes da cidade piscavam lá embaixo, cada uma como uma história acontecendo ao mesmo tempo. Peguei o celular. Havia mensagens não lidas no grupo das meninas. Camila falou: amanhã trago os pincéis de novo. A prof disse que quer mais detalhes no mural. Em seguida, a Valeria: já tô revisando a frase central. A caligrafia precisa estar perfeita. Renata disse: ficou lindo. Orgulho de vocês. Sorri. Só de ler, senti aquele calor familiar no peito, o tipo de sentimento que vem quando a vida volta ao lugar. Enquanto rolava a tela, uma notificação apareceu de Diego. Ei, diplomata da paz. Deu certo a missão? Ri sozinha. Sim, todas vivas e felizes. O mural sobreviveu também. Ele respondeu quase na hora. Sabia. Se alguém podia resolver, era você. As pessoas confiam quando você fala. Fiquei olhando a mensagem, pensando no quanto ele sempre via coisas em mim que eu mesma não via. Talvez porque eu falo demais. Não, porque você sente de verdade. Meu coração deu um salto. Fiquei encarando a tela por longos segundos, sem saber o que responder. Então digitei. Obrigada, Diego. Você sempre sabe o que dizer. Nem sempre, mas para você eu tento. Senti as bochechas esquentarem. Fechei o celular por um instante, rindo sozinha. Chico levantou a cabeça, me olhando como se perguntasse: o que foi agora? Nada, bobo, sussurrei. Só coisas de humanos complicados. Deitei na cama com o diário ao lado. O quarto estava mergulhado num silêncio bom, interrompido apenas pelo som distante dos grilos. Passei os dedos pelas páginas antigas, cheias de lembranças. O dia em que comecei a escrever, a excursão com as meninas, o primeiro olhar de Diego no pátio, os medos que eu achava grandes demais. Cada palavra parecia um pedacinho do meu crescimento. Peguei a caneta e comecei a escrever. Hoje aprendi que o orgulho é o maior ladrão da alegria. A gente perde tempo demais tentando provar que está certo, quando, na verdade, o que mais importa é estar junto. Parei um instante e respirei fundo. A lembrança do momento na sala de artes voltou com nitidez. As cores se misturando, as risadas, o abraço. Foi como se tivéssemos pintado não apenas um mural, mas também o início de uma nova fase entre nós. Mamãe bateu na porta suavemente. Posso entrar, filha? Claro, mamá. Ela entrou com uma xícara de chá de camomila e aquele olhar que sempre parecia ler meus pensamentos. Parecia concentrada. Escrevendo no diário? Sim. Fechei o caderno. Foi um dia bom. Ela sorriu. Eu percebi pelo seu rosto quando chegou. A casa até ficou mais alegre. É que
as coisas se resolveram. Viu só? Às vezes a resposta não está em falar o que falta, mas em escutar o que o outro sente. É. Suspirei. E eu percebi que, quando a gente perdoa, algo dentro da gente também se solta. O perdão é isso mesmo, Ija. Ela me deu um beijo na testa. Agora dorme tranquila. O amanhã cuida do resto. Quando ela saiu, fiquei olhando a fumaça do chá se desfazendo no ar. A cada curva que ela fazia, parecia desenhar as voltas que o dia deu até chegar ali. Da dor à paz, do silêncio ao riso. Peguei o celular mais uma vez. Nova mensagem de Diego. Boa noite, Chime. Sonha com coisas boas. E se der, escreve sobre elas amanhã. Quero saber. Boa noite, Diego. Prometo. E obrigado por acreditar em mim, sempre. Sempre é pouco para dizer o quanto admiro você. Fechei os olhos, sorrindo. O coração batia devagar, leve, como se cada batida dissesse: você está exatamente onde deveria estar. Apaguei o abajur, mas a mente ainda girava. Pensei nas meninas, em como éramos diferentes, e ao mesmo tempo, parte umas das outras. Camila, com sua energia explosiva e seu riso alto. Valeria, com a calma e a razão que nos ancoravam. Renata, com a sensibilidade que nos lembrava de olhar para dentro. E eu, talvez a ponte entre todas elas. Pensei em como a amizade é feita de muitas versões da gente. Em cada grupo, a gente é um pouco diferente. E tudo isso é real. Com elas, eu posso ser sonhadora, impulsiva, confusa e, ainda assim, amada. E isso é raro. O relógio marcava quase 11 da noite. Chico se ajeitou perto do meu travesseiro e eu passei a mão em sua cabeça. Obrigada por estar comigo até nos dias bagunçados, amigão. Ele respondeu com um resmungo preguiçoso. Antes de dormir, abri o diário mais uma vez e escrevi. As amizades verdadeiras não se medem pelo tempo sem brigar, mas pela força com que a gente se reencontra. E quando isso acontece, até o mundo parece respirar junto. Fechei o caderno, encostei a cabeça no travesseiro e olhei para o teto. Lá fora, uma estrela cadente riscou o céu por um breve segundo. Fiz um pedido simples, que a gente nunca perdesse a coragem de recomeçar. Sorri. Até amanhã. Estes são meus dias. Os dias de Ximena. Estou gostando de escrever no meu diário e relatar os dias da Ximena. Se você também está gostando, se inscreva no canal, curta o vídeo para eu saber e me conte de onde você é. E se também tem um diário.